Olá, bom dia para você. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante. É um assunto que não é simples de ser dito, é um assunto que não é gostoso de ser debatido, mas nós vamos falar sobre luto. É um processo sobre o qual todos nós vamos passar um dia. Muitos de nós estamos vivenciando esses momentos agora, muitas pessoas estão saindo desse momento, muitas pessoas estão conscientes, né? Nós somos conscientes da nossa finitude, nós sabemos que nós vamos passar por isso um dia. Então, quero te convidar para discutir sobre isso. É um assunto muito importante, é um assunto muito pertinente e que é muito pouco discutido. Não sei se você concorda comigo. A gente não gosta de discutir sobre esses assuntos, a gente não gosta de falar sobre esse tema, porque ele nos traz essa consciência da nossa finitude, da nossa limitação enquanto seres humanos, mas é um assunto que precisa ser discutido, né? Não é um assunto fácil e eu não pretendo nem esgotar esse assunto, porque é um assunto que daria assunto para muitas e muitas lives. Aqui nós temos livros e livros escritos sobre o tema, cursos e cursos sobre o assunto, mas nós precisamos falar sobre isso, né? Então, como eu disse, não é um assunto simples, né? E eu não pretendo esgotar, mas é um assunto necessário e eu espero dar aqui a minha contribuição para esse tema. Para você que é terapeuta que está aqui comigo, né, o meu Instagram tem muitas pessoas que vêm ali das aulas que eu dou no Instituto, das pessoas que estudaram comigo, dos colegas de profissão, que nós ajudamos pessoas a superarem, né, os seus processos, as suas dores, e o luto é uma dessas coisas que vem muito pra gente em atendimento. Então, para você que ajuda outras pessoas, eu espero que seja uma live importante, que te traga conhecimento, que te traga munição para que você possa ajudar essas pessoas. Para você que sofre, né, que está sofrendo com esse processo de luto agora, eu espero que seja mesmo uma orientação para você, um bálsamo para o seu coração, uma informação que vai te trazer utilidade, que vai te trazer um pouco de conforto, que vai te ajudar a superar esse momento, né? Para você que sofreu esse processo de luto e que ainda sente, né, aquele vazio, aquela meio como se a vida tivesse sem cor, né? Para você que ainda sente, né, alguma coisa que ainda precisa ser superada, né? E para você que ainda não passou por esse processo, mas que sabe, que tem a consciência, né, de que isso é inevitável. Nós todos vamos passar por esse processo. Então, bom dia para todos vocês que já estão aqui comigo. Quero agradecer e pedir que vocês vão enviando esse aviãozinho dessa live para o maior número de pessoas possível, tá? Bom dia para todos vocês. Tem que a Valéria já está dizendo que está pensando em falar sobre esse assunto nas lives, que bom, é um assunto muito importante, é muito pertinente, né? E eu vi que uma pessoa dizendo que ontem atendeu uma mãe que perdeu o filho. Isso, a Valéria. Ontem atendi uma mãe que perdeu a bebê, né? Nem imagino que seja isso, mas é complexo. Nós vamos conversar sobre isso, né? E a Eli está dizendo, estou no caminho, meu único filho. Então, a gente precisa conversar sobre esse assunto, trazer luz, trazer clareza sobre esse assunto. Nós precisamos discutir, né? Faz parte da nossa saúde emocional e, é como eu disse, faz parte da nossa finitude, faz parte do processo de todo ser humano. Nós sabemos que um dia nós vamos lidar com esse momento de perda, de ruptura, que é a morte, e nós vamos conversar sobre isso, né? Nós vamos conversar sobre várias coisas que permeiam esse processo, tá bom? Espero que seja de utilidade para vocês. E eu não sei você, mas eu percebo que a pandemia ela escancarou um pouco a nossa fragilidade. Por mais que a gente saiba, por mais que a gente sempre soube que nós somos finitos, que nós somos limitados, a pandemia trouxe essa sensação de proximidade com a dor. A pandemia ela aproximou todo mundo desse sentimento de luto. Nós vivemos um luto coletivo, nós vivenciamos um momento onde todo mundo vivenciou meio que junto, sabe? Um luto coletivo mesmo, um processo onde todos nós olhávamos para o mesmo lugar e nós entendíamos a finitude do que é ser humano, né? E hoje nós vivemos num mundo pós-pandêmico, né? Mesmo que ainda tenha casos de Covid, mesmo que ainda tenha, né, alguns surtos em alguns lugares, alguns picos em alguns lugares, nós não vivenciamos mais, como foi no auge da pandemia, aquela situação que nós vivenciamos de respiradores, de tantas e tantas mortes por dia, mas eu não sei para você, eu não sei a sensação que você tem, né? Mas parece que esse sentimento não passou muito. Para quem não perdeu ninguém, talvez essa sensação seja um pouco mais distante, mas para você, para quem, como eu, né, perdeu alguém próximo, essa sensação ela parece mais latente. Sempre que a gente vê falando de um caso novo, sempre que a gente vê a sensação meio que volta, né? Talvez não com dor, talvez não com aquele sofrimento todo, mas, né, essa sensação ainda está latente. A Juliana está dizendo, vou fazer uma live com minha irmã sobre isso. Ela perdeu o filho e o marido e uma outra irmã em nosso uma irmã nossa em acidente de carro, né? Complexo demais. E você vê, perdeu uma família inteira,
né, sendo dizimada, e a gente viu isso na Covid. Né, tantas famílias que iam para o hospital e saíam do hospital sem as pessoas queridas. No meu caso, por exemplo, o meu pai. O meu pai ele internou numa quarta-feira e morreu na sexta-feira. Não podia receber visitas, né, a gente não teve o contato com ele nos dias em que ele esteve internado. E o velório foi assim, ele morreu na sexta e no sábado ele foi enterrado. Não pôde ter velório, o número de pessoas ali era limitado. Então assim, teve todo esse contexto. Esse foi o meu contexto, mas teve todo a maioria das pessoas que perdeu um parente no contexto da pandemia do Covid-19 foi mais ou menos esse contexto. Pessoas que não puderam velar os seus parentes, pessoas que não puderam fazer esse ritual, né? Porque o processo de enterro, de velório, ele é um ritual, né? Onde as pessoas passam por esse momento meio que para entender o que aconteceu. E na pandemia nós tivemos essa disruptura, essa ruptura muito abrupta. Né? Pessoas que foram, famílias inteiras, famílias que tiveram seus entes, adoeceu, internou, faleceu, e não puderam ter esse ritual, não tiveram tempo de processar a sua perda, e meio que criou esse buraco, né, no coração da gente, nas famílias, pessoas enlutadas até hoje sofrendo porque não passaram por esse ritual e não sabem como processar, né, esse sentimento que foi sendo gerado. Vê, Paula, como ajudar alguém que entrou em depressão depois de ter perdido o filho? Nós vamos conversar sobre isso, tá bom? Nós vamos, no decorrer da live, nós vamos falando sobre isso, tá? Ele está dizendo, meu filho faleceu com Covid, eu na Espanha e ele no Brasil, foi terrível. Mas com fé seguimos, né? Que abraça cada um de vocês, meus sentimentos. Exatamente. Né? Você vê, a Eli estava dizendo, ela estava na Espanha e ele no Brasil. Então, assim, né? Não teve esse ritual de passagem. É uma mudança abrupta. Porque quando você tem esse processo, se a gente pensar nos lutos de antigamente, nos velórios de antigamente, não sei se vocês se lembram dessa época. Mas assim, as pessoas velavam seus entes queridos, velavam seus parentes em casa, né? Tinha ali aquele tempo de esperar, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha como ter esse aviso tão rápido, né, para as pessoas que moravam distante para que o parente faleceu e que eles viessem, né, velar. Então você tinha que realmente esperar, você tinha que realmente fazer um processo de velório mais longo para que desse tempo das pessoas chegarem. E nesse processo de velório mais longo, as pessoas tinham meio que sabe, é meio que como se você tivesse tempo de ter contato com essa realidade que estava se estabelecendo ali naquele momento. E, nesses últimos tempos, eu percebo que a gente não tem mais esse tempo de vivenciar essas questões. Está tudo muito rápido, muito acelerado. Eu falei sobre isso, né, sobre esse tempo de aceleramento, esse tempo acelerado que nós vivemos com relação a muitas outras coisas, com relação a hábitos, com relação à ansiedade, mas com o luto também isso é uma verdade. Não sei se você percebe isso. A gente não tem tempo mais de lidar com essas questões. A gente vivencia as coisas de uma forma muito acelerada e muito rápida. Na Covid a gente viu isso, mas isso é uma realidade em muitos lugares. Antigamente a gente velava as pessoas em casa. Hoje em dia os velórios estão profissionalizados. Né, na pandemia não teve, mas para as famílias que têm possibilidade de fazer esses velórios, você vê lá nas igrejas, tem os velórios, né, que são os ambientes profissionais. Então, assim, nós despessoalizamos, né, esse processo. Nós queremos passar mais rápido por esse processo por causa da nossa naturalidade com que nós enfrentamos as coisas, da velocidade com que nós imprimimos a nossa rotina, as coisas se tornaram mais rápidas. E isso trouxe também para esse processo de luta essa necessidade de aceleração, né? As pessoas sentem essa necessidade, as pessoas não se permitem mais vivenciar esses processos. Esse processo que está envolvido na dor de se perder alguém que se ama, né? Na dor de estar vivenciando esse processo de perda. Né? Então nós precisamos falar sobre isso. E a gente viu, como eu disse, na pandemia a gente viu pessoas sendo enterradas sem despedida, né? Famílias não podendo se despedir dos seus entes queridos, né? Famílias inteiras que não podiam visitar os seus parentes no hospital, né? E quando iam, quando a pessoa falecia, era um enterro rápido, despessoalizado, a pessoa não podia ter aquele contato, não podia ter o processo de velório. Então é uma disruptura onde parece que foi tirado de nós a possibilidade de passar por esse ritual. Né? E a gente não pôde fazer esse ritual de uma forma adequada, porque a vida é um ciclo. Né? Tem o ritual do nascimento, a pessoa vai crescendo, tem a adolescência, tem a vida adulta, e o fim de tudo isso é a morte. A gente sabe disso, a gente sabe da nossa finitude. Mas é um ciclo, né? A pessoa nasce, cresce, se desenvolve, se reproduz e morre. A vida é cíclica.
né? Tem esse ciclo. E quando a gente não se permite fazer esse ciclo de forma adequada, a gente sofre essa disruptura, né? E desde a antiguidade, né, os lutos pelas quais o luto ele é um evento, e aqui evento entre aspas, evento no sentido de ser um marco, né? Então o luto ele é esse marco que encerra a estada da pessoa aqui na Terra, a estada da pessoa no nosso seio familiar, a estada da pessoa no nosso círculo de relacionamento. E quando nós perdemos a possibilidade de estabelecer esse marco, ou quando nós não vivenciamos esse marco de forma adequada, fica um buraco, fica alguma questão que precisa ser trabalhada, fica uma situação que precisa ser resolvida e vivenciada, né? Para que a gente possa seguir a nossa vida de forma mais adequada. É como a Eli está dizendo, o luto ainda é um tabu. A gente não foi educado para a perda. Exatamente. Exatamente, né? Então, e cada pessoa tem uma forma particular de ver as coisas, né? E o processo de luto, ele é encarado, gente, de acordo com a cultura, né, do país onde você vive, o luto é encarado de uma forma. Se você vê os filmes, por exemplo, você vai ver no processo, naqueles filmes onde houveram perdas, onde as pessoas estão velando seus queridos, aquelas mulheres de chapéu preto, de óculos escuros, aquele ritual, né, estabelecido. Você vê, por exemplo, no México, eu quero até deixar uma indicação de um filme muito bonito, né, culturalmente falando é diferente da gente, né, o jeito que eles vivenciam esse processo de luto, mas é um filme muito bonito, que a mensagem que ele traz sobre família, sobre reconciliação, sobre ressignificação, é um filme muito bonito. Chama Viva, a Minha Vida é uma Festa. Viva a Vida é uma Festa, tá? É um desenho, uma animação muito bonitinho, muito interessante de ver. Sim, você vai conhecer uma cultura nova, né? Você vai ter contato com uma cultura nova, um outro jeito de processar e vivenciar o luto e as perdas, mas vai trazer para você também ali uma história de superação, de família, não sei qual de vocês já viram, mas quero deixar como indicação, tá? Viva a Vida é uma Festa, é um filme muito bonito, tá bom? E são formas de vivenciar o luto, formas de se entender e perceber o luto em outras culturas. E aqui no Brasil nós temos também a nossa forma de vivenciar, né? E cada pessoa vivencia o luto de uma forma. Mas luto, quando você fala em luto, luto fala de ruptura. É uma coisa que existia e não existe mais, né? É algo que você partilhava com alguém e que hoje você não tem mais essa possibilidade. Vê, não sei se tem na Netflix, eu acho que provavelmente na Disney, tá bom? Vou pesquisar e vou deixar para vocês nos stories depois, tá bom? Mas é um filme muito bonitinho, pode assistir que vocês vão gostar, tá bom? E a gente pode falar, né? Quando a gente fala em luta, a gente fala de ruptura, né? É algo, como eu disse, é algo que existia e que não existe mais, é algo que você partilhava com alguém que hoje você não tem mais essa possibilidade. Então, sempre que você fala dessa ruptura de uma possibilidade de interação, você está falando de um luto. E aqui a gente pode falar de luto nas mais diversas formas que o luto existe, né? Nós já entendemos hoje que o processo de luto ele pode acontecer quando você perde, por exemplo, um emprego que você sonhou e não conseguiu, né? Um relacionamento que você regou por um tempo e que por algum motivo deu errado, né? Uma mudança repentina que aconteceu e que a pessoa não consegue processar. Então, todos os processos de ruptura que você passa na vida, ele vai ser um luto que você vai precisar vivenciar, né? E aqui a gente não pode nem minimizar isso, aqui não é a intenção, tá? A gente precisa sofrer as nossas perdas, chorar as nossas dores, viver os nossos lutos. A gente não pode comparar a forma como uma pessoa encontra de vivenciar as suas dores com a forma com que outras pessoas vivenciam as suas dores. Dependendo do temperamento da pessoa, inclusive, a pessoa ela vai ter mais facilidade ou mais dificuldade de passar por esse processo, né? Então, assim, depende de muitos fatores para que a gente entenda e para que a gente perceba e ajude uma pessoa a passar por esse processo de vivenciar as suas dores e os seus lutos, né? Mas a gente precisa... Hoje eu quero me concentrar aqui, né, no que a gente entende como luto mais latente, tá? Não desprezando essas outras formas de luto, existem essas outras formas de luto que também vêm para a gente em atendimento, mas eu quero me focar aqui nesse que a gente entende como um luto mais proeminente, né? Que é a dor de perder alguém, né? Que não é algo fácil de se superar, não é uma situação simples de ser vivenciada, né? E a gente não tem o hábito de falar sobre esse tema, né? Mas é uma conversa que a gente precisa ter, a gente precisa olhar para isso. E aqui, já que eu quero começar aqui quebrando um paradigma, né? Muitas pessoas, elas mascaram o luto. Eu não estou dizendo mascarar no sentido de fingir, mas como uma forma de sobreviver mesmo. Talvez essa pessoa vivenciou o luto de uma forma tão dolorosa, uma forma tão dolorida, sabe? Que essa pessoa, ela, como uma forma de sobrevivência,
essa pessoa ela prefere mascarar, ela não encara essa situação, e muitas vezes o não encarar essa situação é não dar importância para isso, é olhar para aquilo com aquele olhar. Desdém não é a palavra certa, tá? Mas na falta de uma palavra que melhor na minha cabeça nesse momento, a pessoa olha, sabe, para aquilo como se fosse uma situação pequena. Não me importa, não, morreu, acabou. Né? E a gente sabe que isso é uma máscara que algumas pessoas colocam para enfrentar esse processo de dor, por N histórias que essa pessoa pode ter vivenciado, ou essa pessoa pode, por exemplo, eu dei uma aula no Manejo no Instituto há uns dias atrás, onde mandaram para mim a história de uma pessoa que tinha perdido o filho, e que essa pessoa disse que ela escolheu não vivenciar aquela dor. Ela escolheu se levantar, se maquiar, ir trabalhar. Ok. Só que essa pessoa entrou num processo paulatino de depressão, de uma ansiedade, de um sofrimento, né, patológico, porque ela escolheu mascarar e não vivenciar as suas dores. Né? E a gente precisa entender, é o que eu disse, mascarar não no sentido de fingir, mas como uma forma de sobrevivência. É um mecanismo de defesa que essa pessoa usa para sobreviver àquela dor, àquela disruptura que talvez ela não sabe como processar e não sabe como vivenciar, ela vai desenvolvendo formas de lidar com aquilo. Então é uma fuga que muitas pessoas entram e que essas pessoas se perdem. Né? Mas a gente precisa entender que não existe vergonha em viver as nossas dores. Né? No contexto religioso onde eu estou inserido, nós eu sou cristão, me formei no Instituto Cristão, e no contexto religioso onde nós vivenciamos, é uma realidade. Muitas pessoas entram nesse lugar de fuga e elas se perdem. Né? Elas começam a acreditar, né, com aquele discurso de que eu confio em Deus, a gente sabe, né, a confiança que a gente precisa ter, a esperança, né, que a gente tem na nossa fé e tal. A gente tem o nosso processo de fé, isso é saudável, isso é benéfico. Já é cientificamente comprovado os benefícios da fé, né, na saúde mental e tal. A gente sabe que as coisas não fogem do controle de Deus, mas a gente se esquece muitas vezes que Deus fez a gente humanos. Né? Ele nos fez com sentimentos e Deus não despreza. Eu disse essa frase no Manejo e uma pessoa até me chamou depois e falou, nossa, eu anotei essa frase. Deus não despreza nada em nós, nem a nossa humanidade. Deus ele nos fez humanos e ele não vai olhar para você que está passando por um processo de dor, por um processo a Helena está dizendo, está no processo de culpa, né? Está nas fases do luto, a pessoa talvez está vivenciando aquele momento onde ela está conturbada, onde ela está sofrendo. Vou falar daqui a pouco sobre as fases do luto, mas a pessoa está nesse processo de dor latente e sofrendo, né? E Deus não vai olhar para você e pensar, que absurdo! Então a Eli está chorando porque fulano morreu, a Eli está chorando porque alguma coisa. Não, Deus ele olha para você, entende você como o ser humano que você é, com sentimentos, com o seu temperamento, com a sua personalidade. Deus ele vai olhar para você e ele entende. Deus ele não despreza nada em nós, nem a nossa humanidade. Né? Deus acolhe a nossa dor. Né? Você pode olhar, um exemplo que eu sempre dou quando eu cito esse assunto, você pode olhar o livro de Jó. Né? O livro de Jó, não sei quantos de vocês já conhecem a história de Jó, mas tem ali todo o contexto, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo que tinha, né? Pela história que está ali escrita, te convido a ler depois, se você não conhece, mas é uma história muito bonita. E enquanto Jó estava conversando com Deus, questionando com Deus, Deus não repreendeu Jó por causa dos questionamentos, no sentido de, falando com Jó, não sofra, engole esse choro. Não teve esse tipo de questionamento. Deus não repreendeu Jó porque ele estava sofrendo como um ser humano que ele era, sabe? Deus não repreendeu Jó porque ele expressou os seus sentimentos. Né? E na Bíblia, quando você vê Lázaro morrendo, Jesus, está escrito lá que Jesus chorou, Jana, exatamente. Jesus chorou quando Lázaro morreu. Então é um sentimento humano. Né? Nós precisamos aprender a vivenciar as nossas dores. Uma coisa que nós precisamos entender é que a morte não é natural. Nós não fomos feitos para morrer. Né? Nós que acreditamos no contexto cristão, nós acreditamos que nós não fomos feitos para morrer. Nós temos uma esperança. Né? Nós temos a nossa fé, né? Que é muito saudável. Mas é o que eu disse, a morte ela não é natural. E a ruptura não é o que seria o nosso padrão. Né? E toda ruptura dói. Toda ruptura dói. E a gente precisa entender que a nossa dor ela precisa ser vivenciada. É o que eu disse, Deus não despreza nada em nós, nem a nossa humanidade. Deus não despreza.
E a gente precisa aprender, então, a vivenciar as nossas dores, né? E eu sempre dou um exemplo de quando você se corta, por exemplo, você passa por, vamos supor que você sofre algum acidente, tá? Sofre um corte e você precisa ir ao médico. Quando você chega no médico com um corte profundo, o que o médico vai fazer? Ele vai dar os pontos. Mas antes de dar os pontos, ele vai limpar a ferida, ele vai fazer a asepsia, né? E vai fazer a sutura, a costura depois. Mas se você chegar no médico e o médico costurar a ferida sem limpar primeiro, essa ferida ela vai inflamar. Não vai ser uma cura completa e uma cura saudável, né? Então, para a gente vivenciar as nossas dores, a gente precisa estar aberto para o processo de cura. Exatamente, Helena, a gente não pode permanecer na dor. É vivenciar a dor e lutar para sair, sabe? É vivenciar a dor, aceitar a dor, acolher a dor, entender que isso é uma parte natural, faz parte do nosso processo de humanidade, de superação das coisas que doem, né? Mas que a gente pode vencer, a gente pode sair. É para isso que a gente está aqui, né? Então, e vivenciando é o que eu disse, vivenciando as nossas dores. A gente precisa estar aberto para o processo de cura. E uma coisa que a gente precisa aprender entender é que o luto ele deixa a gente vulnerável, né, para as doenças psicossomáticas, ele deixa a gente vulnerável para os quadros psicopatológicos, como a depressão, como a ansiedade, né? Então, estou aqui vendo muitos comentários aqui de pessoas que sofreram, né, esse processo de luta muito complexo. Então, aqui, realmente, eu vi uma frase aqui da Eli. A frase "não chora", ela é como um tapa na cara. E a Bíblia, ela não manda, sabe? Quando uma coisa que eu aprendi, uma vez eu fui no velório a mãe de um amigo da igreja, e eu vi muita gente tentando consolar e dizendo sabe, com frases feitas, com frases bonitinhas, chegando, não chora, porque ela está num lugar melhor. Sabe, com essas frases prontas e feitas. E eu fiquei pensando, a Bíblia não manda você ir dar uma palavra para o que chora. A Bíblia vira para você e fala, olha, chorar com os que choram. Então, muitas vezes, o que nós podemos fazer é o que eu estou dizendo, é a frase "não chora" como um tapa na cara. O melhor que você pode fazer, talvez, é estar junto, é ficar ali, né? Eu vi a Fernanda Brum falando uma vez, não sei quantos vocês têm, né, acompanham esse meio gospel e tal, mas a Isla, por exemplo, perdeu o filho dela, né, de meningite. A Fernanda Brum ela é a melhor amiga dela, e uma vez perguntaram para Fernanda Brum, o que você disse para a Isla quando ela perdeu o filho dela? A Fernanda Brum falou, eu não disse nada, eu só sentei com ela e chorei. E muitas vezes é o que a gente precisa fazer, né? Ele está dizendo, chora sim, estou aqui para te abraçar, te ouvir e chorar contigo. Exatamente, né? Aí ele dizendo também, eu vi que nunca mais voltaria a ser feliz. A Adriana dizendo, eu luto todos os dias. A Adriana é uma amiga pessoal, eu conheço a história da Adriana, e eu sei, né? Imagino tanto que a Adriana está sofrendo, e é muito complexo, né? A gente precisa vivenciar essas dores, né? Abraçar a pessoa que chora, e você mesmo, né? Vivenciando as suas dores, vivenciando o seu processo de luto. Você precisa acolher a sua dor, você precisa entender que você está passando por um processo que ele é natural, ele é paulatino, difícil, sim, mas você se abrindo para a cura, esse processo vai sendo curado aos poucos, vai passando aos poucos, e você vai conseguir viver dias melhores, né? Então você precisa permitir que o médico, quando ele vai costurar a sua ferida, que ele faça a limpeza antes. É limpar a ferida antes que faça a costura, para que não inflame, né? Então a gente precisa entender que o luto ele vulnerabiliza a gente para as doenças psicossomáticas, como eu disse, né? Para quadros psicopatológicos, como a depressão, como a ansiedade, por exemplo. Então nós precisamos estar atentos para essas questões, né, que estão ali satélites a esse processo de luto, para que a gente não caia em mais buracos do que a gente precisaria cair, porque o processo de luto ele já é um processo complicado, ele já é um processo muito complexo, para que a gente se permita ainda passar por coisas que a gente não precisaria estar passando, né, e para que você também esteja atento para que as pessoas ao seu redor, né, você possa ajudar, para que você possa ajudar passando por esse processo. Então, falando aqui sobre as fases do luto, não vou entrar muito profundamente em nenhuma delas, porque não é o propósito. O propósito aqui é uma conversa mesmo, tá? Para que a gente possa conversar sobre esse tema, né? Então, o luto ele tem, hoje, falando, né, categorizado hoje, ele tem 5 fases. Nós conhecemos 5 fases do luto, né? São a negação, a raiva, a barganha, a tristeza e a aceitação.
falando rapidamente sobre cada uma delas, tá? E aqui, gente, não é uma regra, não quer dizer que quando você perde alguém, quando você estiver passando pelo processo de luto, você vai passar por essas fases cronometradinhas e certinhas, nessa ordem adequada, nessa ordem, né, estabelecida. Não quer dizer exatamente isso. Quer dizer que geralmente as pessoas passam por essas fases. Mas pode acontecer de você não passar por todas elas. Você não vai. Você pode ir direto para uma delas, dependendo do nível de maturidade emocional, dependendo da forma como você lida com o processo, dependendo do seu temperamento. Mas, geralmente as pessoas passam pelo processo de negação, né? Que é aquele momento onde você não consegue acreditar, não consegue aceitar que aquilo está acontecendo, você sofre aquele baque, né? E você não... É meio que um choque. E você fica ali estarrecido porque aquilo está acontecendo, né? Você tem aquele momento de raiva, onde você tem aquele rompante, né? Onde você tem aquele momento de amargura, né? Por aquilo que está acontecendo, de raiva mesmo, porque não é para ser assim, é o que eu disse, não é natural, né? Tem o processo também de barganha, onde muitas vezes as pessoas vão entrar naquele... Não, isso não pode estar acontecendo, né? Que tá ligado com a negação também, mas você já deve ter visto aqueles negócios de, não, eu queria ter ido no lugar, eu iria no lugar para que ele pudesse estar aqui, né? Então, tem esse processo de barganha, tem a tristeza, que é onde geralmente as pessoas entram num platô, depois de passar pela negação, pela raiva, as pessoas entram num platô, né, da tristeza e fica por um tempo ali remoendo aquela tristeza, e não é remoendo no sentido de querer estar ali, sabe? Mas é um remoendo porque a pessoa não sabe muito como sair desse processo. É um processo doloroso e a pessoa estaciona nesse processo de dor, né? Ele está dizendo, já respondeu o que eu estava pensando, não viver a negação e a raiva. Exatamente. Muitas pessoas não vivem, né? No meu caso, por exemplo, eu perdi o meu pai. Meu pai já estava idoso, né? Meu pai já estava adoecido pela diabetes. Quando ele pegou o Covid e ele foi para o hospital e morreu, em poucos dias, ele internou na quarta e morreu na sexta-feira, né? Então, assim, não foi uma surpresa. Então, por exemplo, eu não tive esse processo de negação, não tive o processo de raiva, não tive o processo de barganha, né? Eu entrei logo no processo de tristeza pelo que aconteceu e aceitação, né? E graças a Deus eu tive tempo de me reconciliar com meu pai, de refazer a história, então não tive também culpa. Então você tem uma série de... né? Cada pessoa vivencia, né? De uma forma diferente. Então assim, e tem depois da tristeza o processo de aceitação, né? E a Adriana está dizendo, a tristeza é o mais difícil. Com certeza, Adriana, eu acho que é o processo onde a gente entra no platô, é onde a gente fica mais tempo, né? E assim, se eu falar, por exemplo, que hoje o meu pai já faleceu tem um tempo, ainda existem momentos que você para e para pensar, ainda vem a tristeza, ainda vem aquele sentimento, sabe? Mas, sim, é uma tristeza diferente, não é mais aquela tristeza como era, né, no dia, aquela tristeza que doía, que dava aquele nó, que te paralisa, mas é aquela tristeza de se lembrar, sabe? Que a pessoa não está aqui, você tem esse momento, mas, né, você já aceita, você já consegue vivenciar melhor essas dores, né? Então, tem todos esses processos. É o que eu disse. Cada pessoa vivencia de uma forma diferente. Não quer dizer que você vai passar pelos 5, né? E não quer dizer também que cada pessoa que você vai viver isso nessa sequência. Cada pessoa tem a sua forma de vivenciar as coisas, né? E o processo ele não tem também um tempo determinado. Não é que você, então você vai ficar 1 mês na negação, 2 meses. Não. Cada pessoa vai vivenciar de uma forma, né? E o processo ele não tem o tempo determinado. Depende de como foi a perda, depende de com que idade a pessoa partiu, depende do tipo de relação que você tinha com essa pessoa, depende da fase da vida que essa pessoa estava. Como eu disse, meu pai já estava doente, já estava mais idoso, então você já tem uma aceitação mais fácil, entende? Perder um filho, um processo diferente, porque não é natural que o filho se vá antes da mãe. A Isla até disse, nesse processo que eu estava dizendo, né, que ela perdeu o filho, ela disse uma frase que é verdade. Quando um filho perde o pai, ele é órfão. Quando a esposa perde o marido, ela é viúva. Quando uma mãe perde o filho, ela é o quê? Não tem nome, né? Então é de tão antinatural que isso é. Então, não dá pra gente querer colocar todos numa caixinha e estabelecer tempo, não dá, né? Cada pessoa tem um processo para vivenciar as suas dores, né? Mas, hoje já é dito que um luto
de mais de 12 meses, né, com um sofrimento intenso. Porque não é que com 12 meses você vai parar de sofrer. Não, você ainda vai se lembrar, você ainda vai ter tristeza. Mas eu digo aquele sofrimento intenso, paralisante, que te debilita, que te impossibilita, né? Aí ele já pode ser chamado de um luto patológico e precisa de intervenção, né? Intervenção com psicoterapia, né? Então você precisa. A gente precisa analisar os pormenores, tá bom? E aqui a gente precisa conversar sobre algumas coisas, né? Pontuar algumas coisas sobre o luto. E aqui eu quero conversar com você sobre a minha história, bíblica favorita. Eu já disse que a minha história bíblica favorita é José, né? A história de José. E depois eu te convido para ler, se você não conhece a história de José. Para mim, a história mais bonita da Bíblia é uma história muito bonita, está ali em Gênesis, né? E se você lembrar da história, José ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo, vivia ali com seus irmãos, ele foi vendido como escravo para o Egito pelos seus próprios irmãos. Ali no Egito, ok, Deus mudou a sorte dele, ele virou governador, depois ele foi o responsável por salvar, né, as pessoas ali da fome, né, que se abateu ali sobre a terra, e daí ele teve a oportunidade de se reconciliar, né, com sua família de origem, voltar a conviver com eles, teve todo um contexto. Estou aqui resumindo muito resumidamente, muito porcamente a história de José, né, te convido a conhecer depois se você não conhece, mas é uma história muito bonita. E uma coisa que eu quero pontuar aqui sobre a história de José. Eu ouvi uma vez uma pregação sobre isso e foi uma pregação que me ajudou muito quando eu estava passando pelo processo de luto do meu pai. Foi um esclarecimento muito importante para mim, eu quero compartilhar aqui com vocês, né? E ali em Gênesis 50, quando o pai de José, José foi vendido, foi separado do seu pai e dos seus irmãos, né? Vendido pelos próprios irmãos, e ele viveu ali anos e anos no Egito sem ter contato com a sua família. Anos depois, quando a família voltou a ter contato com ele, quando eles restituíram, né, esse contato, quando eles voltaram a ter contato, o pai faleceu alguns anos depois, né? E o pai fez José prometer que ele não seria enterrado no Egito, mas que ele teria os seus ossos levados para ser enterrado na terra de Canaã. Ok, né? E aqui, quando Jacó morreu, né? Quando no capítulo 50, Jacó acabou de morrer, né? E José então atravessou o Jordão para enterrar o corpo do pai na terra de Canaã, e a Bíblia diz que ali eles choraram, eles prantearam por 7 dias. E depois de 7 dias que eles prantearam a morte de Jacó, eles voltaram para a terra do Egito, né? E por que eu quero trazer essa história para vocês? Porque é muito pontual, sabe? Ele faleceu, eles foram, né? Enterraram os ossos, prantearam por 7 dias e depois voltaram. Aqui é um símbolo, é uma ilustração que eu estou trazendo para vocês desse processo de vivenciar, de ter esse tempo. José poderia, por exemplo, ter ido, né? Ele era um homem muito importante, ele era o governador do Egito, e eles foram, enterraram o pai, eles poderiam ter voltado e continuado vivendo as suas vidas. Mas não, ele foi, pranteou por 7 dias e depois voltaram, né? E vivenciar o tempo do luto, vivenciar o luto é importante. José ficou 7 dias acampado e chorando pelo pai dele. Depois de ficar esses 7 dias acampado chorando é que ele voltou, né? Enquanto muitas vezes, nós temos o hábito de fugir da dor. E a gente precisa vivenciar as nossas dores. A gente precisa, muitas vezes, acampar, sim, nesse lugar de dor. É parar, sabe, para chorar um pouco nesse lugar que está doendo. É saber que eu preciso, sim, parar, dar possibilidade de vivenciar as minhas dores, de extravasar esse sentimento que está inundando meu coração de tristeza, de dor, né? Permitir que dar tempo para que esse processo seja vivenciado, né? E quando esse processo for vivenciado e curado, para que a gente volte para a nossa vida, né? A gente precisa vivenciar as nossas dores. E vivenciar as nossas dores leva tempo. Cura leva tempo. Você não vai no médico hoje dar os pontos no corte que você fez, voltar para casa e quando você chegar em casa o corte vai estar curado. Não, leva tempo. Exige tempo. Exige cuidado, né? E a gente precisa entender. Assim como José acampou para chorar por 7 dias por seu pai que ele já havia falecido, e se a gente for pensar em toda a extensão da história de José, José não estava só chorando porque o pai dele tinha falecido. José estava chorando por tantas outras coisas. E aqui são 2 caminhos que eu vejo muito no luto no processo de terapia. José estava chorando pelo relacionamento com o pai que ele não pôde ter por tantos anos.
né? Ele foi vendido pelos seus irmãos, viveu separado do seu pai por tantos anos, ele não tinha mais expectativa, tanto que quando os irmãos vieram, ele perguntou ao seu pai se estava vivo, se os irmãos, como estava a família, porque ele não tinha mais expectativa de ver. Então ele chorou ali, provavelmente nesses 7 dias acampado, ele chorou pelo relacionamento que foi tirado dele, ele chorou pelas expectativas que ele tinha que foram frustradas, ele chorou pelos sonhos que ele tinha e que muitos deles morreram, né, nesse tempo onde ele viveu separado da família. Tantas coisas que ele esperava viver, porque a gente faz projeções, né? Enquanto a gente está crescendo, a gente faz projeções de como seria, de como vai ser, e muitas vezes essas coisas são frustradas. E esse é um processo que eu vejo muito no processo de terapia. Não sei vocês que são terapeutas que estão aqui comigo hoje na live, mas muitas vezes as pessoas que vêm para a gente vivenciando esse processo de luto, muitas delas estão em processo de luto quando alguém falece, quando acontece alguma coisa, porque elas estão chorando pela possibilidade de alguma coisa que elas poderiam ter tido e não tiveram. Talvez elas estão chorando porque elas tiveram ou estão chorando ou mascarando uma dor, não querendo, escolhendo não viver essa dor, porque elas tinham um pai, por exemplo, diferente da expectativa que elas criaram, né, que um pai deveria ser, e quando essa figura falece, ela entra naquele parafuso de pensar, e ela começa a chorar, ela começa a sofrer, ela começa a vivenciar, não porque essa pessoa se foi, eu amava essa pessoa, estou sofrendo pela pessoa, mas pela imagem do que poderia ter sido, entende? Então muitas vezes as pessoas elas vêm pra gente sofrendo por aquelas expectativas frustradas, por aqueles sonhos que elas criaram e que elas não tiveram, como José, né, que eu estava dizendo. Ele viveu tantos anos, separado da sua família, sofrendo, né, porque os seus irmãos o vendeu, separado do pai. E quando ele tem esse restabelecimento do contato com o pai, algum tempo depois o pai falece, provavelmente o que não ficou passando na cabeça dele do que quanto tempo ele perdeu, quanto mais ele não poderia ter vivido, né, se ele não tivesse vivido essa história. E muitos de nós temos esse sofrimento. Enterrando uma imagem do que poderia ter sido. Entende? Não sei se consegui deixar claro para vocês. Mas vivenciar esse processo de cura leva tempo. Né? Luto de tantas coisas que a gente poderia ter feito e não fez. Luto das expectativas frustradas. E muitas vezes a gente não quer enfrentar os nossos lutos. E a gente não quer vivenciar as nossas dores. E isso vai se tornando patológico. E uma frase que eu vi é: as doenças psicossomáticas, né? Essas doenças psicopatológicas que nós acabamos adquirindo e vivenciando no processo de administração do luto, são reflexos de coisas mal sepultadas, né? São reflexos de coisas mal vivenciadas. Né? Então José ele não enterrou só o pai, ele enterrou a vida que ele não pôde ter, as injustiças que ele sofreu, tudo que ele não pôde viver. Né? E essa é uma grande questão. Né? E o outro tipo que a gente precisa vivenciar quando a gente fala pensando na história de José, uma outra coisa que me vem na cabeça é o luto de Jacó. Eu fico pensando, por exemplo, quando os irmãos venderam José para o Egito como escravo, eles voltaram para o pai e falaram que o irmão tinha morrido, que ele tinha sido comido por um animal. Né? E levaram-lhe a roupa dele suja de sangue e entregaram para o pai. E Jacó ficou anos e anos chorando, né? Por esse filho que morreu. Então, Jacó chorou por anos e anos, acreditando que o filho estava morto. Ele foi enganado, é claro. Né? Ele estava chorando por um luto que para ele se estabeleceu como fato, porque ele acreditou nas histórias dos irmãos. Mas ele chorou o luto por um filho, ele chorou o luto por uma morte que não havia acontecido. E muitas vezes o que eu percebo no nosso processo de luto é que nós estamos enterrando coisas que não morreram. E aqui é uma coisa que eu trabalho muito com as pessoas que vêm para mim com o processo de luto, porque nós não podemos permitir que o luto leve de nós mais do que ele de fato tem que levar. Né? O luto já tira de nós tantas coisas, o luto já traz para a gente tantas dores, e muitas vezes nós mesmos entregamos nas mãos dele coisas que nós não precisaríamos entregar. Né? Então o luto leva de nós a pessoa querida, ele leva de nós, né, os nossos sonhos, as nossas expectativas, e quando nós estamos vivenciando o nosso processo, nós começamos a enterrar aquilo que não morreu. Então, enquanto você estiver passando pelo processo de luto, você precisa ter esse cuidado de que você não pode enterrar aquilo que não morreu. Né? Então, a orientação que eu sempre dou para os meus
para os clientes que vêm para mim nesse processo de luto. Falando aqui pessoalmente. Quando o meu pai faleceu, por exemplo, ele faleceu no meu último dia de trabalho. Eu trabalhei o dia inteiro, cheguei em casa e à noite ele faleceu, às 19 horas, 19 e pouquinho. Era o meu último dia de trabalho. Se eu tivesse, né, ele faleceu na sexta-feira, se eu tivesse, por exemplo, a expectativa de na segunda-feira voltar para trabalhar, eu talvez teria com que ocupar a cabeça. Né? Eu não tinha, porque eu ia ficar em casa, estava de férias. E uma coisa que me ajudou muito a superar o meu processo de luto foi justamente estar em casa com os meus meninos, com a minha esposa, né? De ter esse contato com eles. Lógico que sofrendo, triste pelo que tinha acontecido, mas foi um alento para mim estar em casa com eles, podendo, né, ter contato com a minha família e tal. Então, e eu vejo que muitas pessoas, quando estão no processo de luto, elas se trancam, elas se fecham e elas começam a não vivenciar os relacionamentos com as outras pessoas que ainda estão vivas. Eu não sei se você consegue pegar a profundidade disso, mas quando eu penso em Jacó sofrendo por um luto de um filho que não havia morrido, mesmo que ele não soubesse disso, é claro, né? No nosso caso, muitas vezes, nós perdemos, por exemplo, o nosso pai, nós perdemos a nossa mãe, nós perdemos alguém muito importante para nós, e nós nos trancamos na nossa dor, e as outras pessoas que ainda estão vivas, ainda precisam de nós, ainda estão ao nosso lado, querendo viver a vida com você, né? Você acaba enterrando também. Você acaba também promovendo um luto, né? Enterrando aquilo que não morreu. Então esse também é um cuidado que a gente precisa ter. Tá bom? Espero ter sido claro, né, com essas duas ilustrações que eu quis trazer da história de José, mas eu acho que são pontos muito importantes, sabe? Primeiro, como José, acampar na dor, parar, viver aquilo que você precisa viver, processar aquilo que você precisa processar, sim, chorar aquilo que você precisa chorar, vivenciar as suas dores e se levantar e continuar. É o que eu disse de José. Ele ficou 7 dias acampado chorando pelo pai, mas ele voltou. Ele saiu, voltou a viver a vida. Né? Então, a Adriana está dizendo, Adriana, você publicou aqui, me meta ler porque eu conheço essa história. Né? Quando eu perdi meu pai, minha filha se encontrava doente, não consegui. A dor da partida do meu pai. Exatamente. Então, assim, a Adriana, ela teve, usando aqui a história da Adriana como exemplo, ela teve, o pai faleceu, a filha doente também faleceu depois, e depois, Adriana, até onde eu sei, você também perdeu o seu companheiro. Né? Então foram 3 lutos muito fortes, muito complexos, né? Em um curto espaço de tempo. Né? E assim, a gente precisa aprender. E assim, eu conheço a Adriana pessoalmente, é uma mulher muito forte, né? Mas quanta dor não foi vivenciada, quanta cura não precisou acontecer para que a Adriana pudesse estar de pé hoje. Né? E está de pé hoje porque ela se permitiu ser curada e se permite, né, vivenciar as suas dores, se permite em 2 anos. Né? Então, assim, num curto espaço de tempo, tantas dores, tantas perdas, mas se permitindo vivenciar as suas dores e se curar das suas dores. A Adriana tem outra filha, muito preciosa, tem o seu núcleo familiar ainda vivo, e é a questão, a gente não pode enterrar as pessoas que não morreram. Né? Não permitir que a morte leve de nós mais do que ela já levou. É vivenciar, sim, a tristeza e a dor por aquilo que se foi. Né? Vivenciar, sim, a dor e a tristeza por aquilo que se perdeu. Mas entendendo que eu não preciso negar a minha dor, eu não preciso mascarar a minha dor, eu não preciso fingir que não está doendo, eu posso vivenciar as minhas dores, mas não descuidar daquilo que ainda está vivo e precisando de mim, podendo me ajudar a superar. Né? Como José, acampar e vivenciar a minha dor. E não fazer como Jacó, enterrar aquilo que não morreu. Né? Pessoal, então espero que tenha sido útil para vocês. Tá? Aqui, como eu disse, foi uma conversa mesmo, não é a intenção aqui esgotar o assunto, até porque é um assunto muito extenso, muito complexo, não é esgotar, mas trazer um pouco de alento, de consolo, um diálogo sobre o assunto, tá bom? E eu quero vou publicar mais tarde uma indicação de filme. Eu tenho gostado muito de fazer isso, tenho recebido muito feedback positivo com relação às indicações que eu tenho feito, as pessoas têm gostado, e eu quero indicar um filme sobre luto. Né? Na verdade, eu indiquei um no começo da live, né, que é o Viva, a Vida é uma Festa, uma animação muito bonitinha, né, que vai te trazer o contato, é uma cultura diferente, é um filme que fala da cultura mexicana, né, vai te trazer um outro contexto de
interpretação do luto, mas que vai te trazer uma história de ressignificação muito bonita, tá? E eu vou indicar para você, e esse eu vou publicar mais tarde ali no feed, se chama O Pior Vizinho do Mundo. É um filme do Tom Hanks. Gosto do Tom Hanks, gosto muito dos filmes dele. E esse filme é um filme muito bonito. A minha esposa assistiu, ela me indicou, né? E é um filme muito legal, tá? Fala sobre luto, fala sobre dor, fala sobre medo, fala sobre relacionamentos. Fala sobre esse tema, né, que eu encerrei aqui, de não enterrar, de não sepultar aquilo que ainda não morreu. Né? Então, o Viva a Vida é uma Festa, um dos filmes, e eu vou publicar O Pior Vizinho do Mundo. Tá? Se você puder, assiste, vai lá, vai ser muito legal, tá bom? E compartilha essa live, espero que tenha sido útil para você, tá bom? Compartilhe, deixa lá seu comentário, eu vou salvar, deixa lá o comentário daquilo que mais falou com você, daquilo que mais te ajudou, tá bom? Pra gente poder ir conversando e ir ajudando o máximo de pessoas possível. Essa é a intenção, tá bom? Pessoal, obrigado para vocês, bom final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau.